Vamos evitar aqui os espantalhos. Sim. Né? Porque é muito ruim você... eu vim aqui defender uma coisa e você me acusar de uma coisa que eu nem creio. Então, é horrível. Dizer que eu não sou arminiano... Ninguém aqui é arminiano, então, hoje. Então, eu não sou arminiano. Nem calvinista. Nem calvinista. Muito menos calvinista. Se tiver só esses dois, aí eu vou ter que ser arminiano. Mas não tem, né? Só os dois. Vamos lá. Mas dizer que o calvinista, desculpa, o arminiano é pelagiano... Não, eu não estou falando. Então vamos lá, vamos resolver para não ter espantalho. Então, na minha opinião, não é isso que o pentecostal se sente. Porque o Pelágio, o senhor definiu didaticamente Pelágio. O homem é neutro. O arminiano não crê que o homem é neutro. Eu sei, pastor. Por isso que a gente não fala o arminiano e nem o pentecostal. A gente fala o pentecostalismo e fala o arminianismo. Quando a gente está falando do arminianismo, nós não estamos falando do arminiano, porque dentro desse mundo que se chama arminiano, nós vamos encontrar pessoas de todo tipo. Você sabe disso. Sim, mas isso também acontece no mundo calvinista. Sim, entregue. Tem calvinista que... entendeu? Mas a questão toda da graça preveniente é o seguinte: a graça preveniente, ela não vem para que o homem seja salvo, para que o homem creia, para que o homem tenha fé, para que o homem se arrependa. A graça preveniente, ela vem para habilitar a vontade do homem, para que ele se torne neutro, e aí ele tem a capacidade de receber ou rejeitar. Mas ele não se torna neutro. Hã? Ele não se torna neutro. Ele se torna o quê, então? Indesculpável, talvez? Não. É que assim, eu entendo a sua percepção, mas nenhum lugar você vai achar ninguém falando que o homem se torna neutro. Só no pelagianismo. Então, entende? Ninguém que vem depois vai defender essa neutralidade, dizendo o seguinte, você é perdido. Aí a graça preveniente meio que te habilita. Aí você agora é neutro, você está numa zona neutra. Não. Eu não sou, mesmo eu não sendo arminiano, eu nunca vi isso no arminianismo. Então, mas é o caso que basta a gente aprofundar 10 minutos de conversa, quando a gente pergunta para a pessoa assim, então você é salvo porque a graça preveniente habilitou você para que você creia e você creu. Mas, Valdo, ok? Você poderia... Daí eu pergunto assim para a pessoa, mas você poderia rejeitar? Ele fala, sim, eu poderia rejeitar. Então, se ela poderia tanto receber como rejeitar, qual é outra palavra, qual outro adjetivo que nós vamos usar, se não de neutralidade? Porque... Então você está decidindo isso, mas não é essa a ideia. Então qual é a ideia? Mas, a ideia se a pessoa continua... A ideia é o seguinte, ele é morto. Certo. Ok. O calvinista assume uma lógica que, a meu sentir, com respeito, não tem sentido. Eu também estou com respeito. E qual é essa lógica que não tem sentido? A lógica que morto não responde, que morto não fala, que morto não ouve que morto não sente. Só quando você abre a Bíblia, é Deus falando com o morto o tempo inteiro. César. Entende? E Deus cobrando dos mortos respostas. Não, mas uma coisa é a morte física, outra coisa é a morte espiritual, né? Mas eu estou falando da morte espiritual. Hã? Eu estou falando da morte espiritual mesmo. Mas nesse ponto... Então, você parte a partir desse pressuposto. E o arminiano não entende assim. Mateus. Nesse ponto aí também, até do morto responder, por exemplo, Adão respondeu, tinha acabado de pecar. Claramente, ele estava ouvindo. Se você chamar um morto... Fisicamente. O morto que está lá na igreja, também ouve a pregação. Agora, eu quero ser aquele chamado espiritual, aquele que muitos são chamados, poucos são escolhidos, aquele que é trazido para a salvação, entende? Então, assim, morto escuta. Morto escuta. Não, é o Caim. Mas Deus chama ele ao arrependimento. Deus chama ele ao arrependimento. E ele não quer. Eu concordo. Eu concordo. Ele não quer. Eu concordo. A minha pergunta para um arminiano é: o que faz alguém querer? O que faz alguém querer? Esse é o ponto. Caim não quis. Não nega o texto bíblico. Caim não quis. Mas o que faria Caim querer? Já que Caim, então, está morto em seus delitos e pecados, e ele ouve a voz de Deus, tá? O que tem nesse interim que faz Caim querer? Essa é uma pergunta que eu queria fazer para um arminiano, mas a pergunta de Deus a Caim, ela é honesta? Demais da conta. Ela é verdadeira? Claro, cabe a ti dominar o pecado que está sobre você. Então ele vai ser condenado porque não dominou. Não, claro que é possível. Então era possível. Claro, eu tô aqui dentro de uma tensão que eu sou honesto em dizer... Eu sei que é Deus que faz arrepender. E Deus também falou com Caim. Caim, você tem sim que procurar fazer o certo. As duas coisas estão na Bíblia. A minha pergunta é essa, entendeu? Só que voltando para o nosso tema aqui,
comparar um protestante, e agora o Walter vai me bater, um protestante... Mas eu me exaltei aqui alguma vez. Na hora nenhuma. Na hora nenhuma, escuta. Você está seguindo o espantalho. Agora foi um espantalho. Comparar. Por que eu falei que você vai achar ruim? Ó, um protestante que crê no livre-arbítrio. Ixi, não existe isso para você, né? Um protestante que crê no livre-arbítrio com católico apostólico romano é de uma maldade. Sabe por quê? Porque católico apostólico protestante que crê no livre-arbítrio não crê na virgindade perpétua de Maria. Não crê na ascensão de Maria. Não crê na intercessão dos santos. Não crê na tradição da igreja em pé de escritura, não crê na ex-cátedra. Então não tem como você falar que um arminiano, que um pentecostal é católico apostólico romano, porque não é. Todas as tradições da igreja não são aceitas pelos meus irmãos pentecostais, arminianos, que creem no livre-arbítrio. Tudo isso aí que você falou, não tem nada no Concílio de Trento. Não tem nada. Porque uma coisa é o que o católico fala, o que o padre fala, tal. Outra coisa é o que está nos documentos da igreja. Então, quando você pega, porque é o seguinte, o pentecostal, quando eu falo assim, o arminiano em geral, vamos tirar o pentecostal, o arminiano em geral, aquele que conhece um pouco, não aquela pessoa simples que quando você fala, não, é só Cristo, eu sou arminiano, não, mas é só Cristo, só Cristo. Esse é o irmão, não tem problema. O problema é o mestre, quando você vai discutir com ele não é um católico no sentido de que ele é do concílio, o último, concílio... Vaticano II. Ele não é um católico do concílio Vaticano II, porque o concílio do Vaticano II, ele é quase que universalista. Eles consideram os protestantes irmãos, eles consideram os índios irmãos, eles consideram os muçulmanos irmãos, os budistas irmãos. Eles são quase universalistas. Eles são de Trento, porque quando você pega a soterologia arminiana e a soterologia do Concílio de Trento, é quase que um copia e cola. Por exemplo, o capítulo 5, 797 da seção 6, diz assim: declara ainda o Santo Concílio, o início da justificação dos adultos deve brotar da graça preveniente. Então, quando vêm os remonstrantes e trazem esse conceito da graça preveniente, de onde que eles estão tirando? Das Escrituras? Não, eles estão tirando do Concílio de Trento, do Concílio da Contra-Reforma. Então, se você for olhar do ponto de vista soteriológico, o arminianismo, ele não é protestante. Ele pode ser protestante... Não, peraí, fala de novo. Você falou que o arminiano não é protestante? Não, tá. Ele pode ser na liturgia, ele pode ser no vocabulário, etc. Mas na soteriologia, ele não é protestante, porque ele professa um concílio da Contra-Reforma. E aí, está tudo presente lá, o livre-arbítrio, a expiação universal, a graça preveniente, a perda de salvação e todas essas coisas. Então, a grande fala do Walter muda um pouco agora, no sentido de ele não é católico desses católicos atuais, dos católicos modernos. Quando você chama um arminiano de católico, é porque você está dizendo que a soteriologia deles faz parte, como você está dizendo aí, né, do Concílio de Trento. Então é isso que você quer dizer. Então você concorda comigo que existem inúmeras diferenças, e diferenças positivas, em relação aos pentecostais que nós temos hoje, aos arminianos que nós temos hoje, em relação à Igreja Católica de hoje. Existem essas diferenças. Você concorda com isso? Sim, mas é que são coisas não fundamentais. Isso. Agora, coisas não fundamentais. Que a salvação é completamente fundamental. E a soteriologia é completamente fundamental. Exatamente. Então, essa questão de Maria, como dizia Lutero, essa questão de Maria, essa questão inclusive do purgatório, essas são questões secundárias. O próprio Lutero falou que essa questão de purgatório é secundário. Você acha mas o Lutero defendia a virgindade perpétua de Maria. Sim, mas eu estou falando que Lutero falou que essa questão de purgatório, de discutir, mas você concorda com o Lutero? Você concorda com o Lutero nisso? Não concordo. Que o purgatório é extremamente essencial, porque tira completamente a purificação dos nossos pecados em vida. Mas assim, por exemplo, a pessoa, ela acredita em Maria, por exemplo, ela acredita em Maria. A própria igreja, semana passada, o Leão XIV, né? Leão XIV. Corredentora não mais. Ele não atribui mais esse título para Maria. A questão, voltando lá à questão de Gálatas, ali a questão era dos judaizantes. Eles estavam querendo trazer a lei de Moisés para o cristianismo. Mas como que a gente aplica aquilo hoje? A gente aplica... É você querer acrescentar alguma coisa à obra de Cristo. Então, quando você vai conversar com
com uma pessoa que é pentecostal. E ela fala do livre-arbítrio. Mas na hora que você vai conversar com ela, que você aprofunda um pouco a conversa, o livre-arbítrio não tem nada a ver com a salvação dela, ela é uma irmã. Agora, o problema é que quando a gente vai conversar com algumas pessoas, principalmente alguns mestres, não. É por causa, se eu não fizer a minha parte, eu não sou salvo. Isso depende de mim. A persistência, a decisão de se tornar um filho de Deus é minha. Então, essa pessoa, a gente não pode considerar como irmã. Mas deixa eu só te perguntar algumas coisas. Primeiro, você não pode considerar essa pessoa irmã por uma teologia errada? Talvez, ela não sabe o que ela está dizendo. Sim, mas se já você falei isso. ensinar para ela que a salvação é tão somente pela graça... É isso que a gente faz, não é? Ela vai entender. Sim. Então, ela é irmã, mesmo entendendo teologicamente errado. Se ela está negando a obra Mas definitiva... Não nega. Não, peraí. Esse povo não nega. Não, peraí. Nós estamos falando da pessoa que nega, tá? A pessoa que nega negou. Então tá. Então, A pessoa através daquilo que ela está declarando, mesmo ela fala assim, não, eu estou negando Cristo. Não, mas as afirmações dela redundam que ela está negando Cristo. Então, por isso, assim, quando ela fala que Cristo... talvez por uma falta de conhecimento. Não é que eu nego Cristo. Aqui, ó, porque, Walter, quem não é salvo não é isso aqui, não. Ó. Eu acho que eu tenho livre-arbítrio, posso escolher. Não é isso. Quem não é salvo é isso aqui, ó. Quem não é salvo é isso aqui, ó. Eu não creio que Jesus é a pedra fundamental para a minha salvação. Esse não está salvo. Então, peraí. A pessoa não vai afirmar isso. Mas com outras afirmações... Quando ela fala, por exemplo, assim, que Cristo morreu apenas para possibilitar a salvação dela, ela não está dizendo que a morte de Cristo foi determinante. Ela está negando Cristo. Eu queria te chamar para uma reflexão. Você não acha que poderíamos dar o braço a torcer e a mão a palmatória, no sentido de, calma, será que esses camaradas que creem na expiação ilimitada, vamos dizer assim, será que esses caras, eles realmente vão lá no Concílio de Trento para pegar isso? Claro que não, eles nem conhecem. Isso. Então, será que eles não vão para textos, por exemplo, como 1 Timóteo 4,10? Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Será que não é, na sua visão pode ser uma interpretação errada, mas será que não é um entendimento possível diante dos textos da Escritura? Você tem a sua verdade, eles têm a verdade deles. Mas será que é chamar de condenado alguém que quer na expiação ilimitada? Não, eu não estou condenando ninguém. Eu já falei isso. Não, eu já falei isso. Eu já falei que nós não julgamos ninguém. Nós falamos que a pessoa ainda não foi chamada. Eu fui claro nisso. Então, não estou condenando ninguém. No momento em que ela crê na expiação ilimitada, ela ainda crê na expiação ilimitada. Ela está salva ou ilimitada? Ilimitada. Ela não foi chamada do evangelho ainda. Então ainda ela não está salva. Então é isso que eu estou falando. Eu não posso testemunhar que ela foi salva. É isso que eu estou te dizendo. Porque ela está negando. Por isso que não existe calvinista de quatro pontos. Não existe calvinista. Que nega a expiação limitada. Isso aí é amiraldismo, que é também considerado uma heresia. Porque a pessoa que ele diz que Cristo morreu por todos, mas não salva todos, ele não é universalista, né? Ele está negando a morte determinante de Cristo, a morte eficaz de Cristo. Mas se essa pessoa crê que ele Jesus ele está atacando o ponto principal do evangelho, que é a morte de Cristo. Mas como é que uma pessoa pode não ser salva se ela crê veementemente, seguir, crê e segue a Jesus Cristo como salvador da vida dela? Ela crê que Jesus é o salvador da vida dela e ela segue. Ela só acha que ele morreu por todos. Como é que uma pessoa dessa pode ser condenada? Se existem textos que parecem mesmo a expiação ilimitada, pode ser uma possibilidade teológica. Então, mas é o caso seguinte. Uma coisa é o chavão. Quando a pessoa falar, é o chavão. Ela está usando um chavão, ela está repetindo uma coisa. Mas na hora que você aprofunda 5 minutos de conversa, que você aprofunda 20 minutos, ali mergulha 20 minutos no assunto, ela vai negar que Cristo morreu definitivamente. Walter, eu acho que ela não vai negar que Cristo morreu por ela. Nós estamos falando da pessoa que nega. Não, a pessoa que nega, ué. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ler um texto para você. Ó, quem que é condenado. Olha quem que é condenado. Quem é o 1 João 2:22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Quem crê na expiação ilimitada não nega o Pai e o Filho, cara. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Você está dizendo que quem nega a doutrina da expiação limitada está condenado. Não, mas o texto bíblico diz que quem nega... Esse é um termo teológico, né? Aquele que nega que Cristo, de fato, morreu para salvar... Não. Esse... Claro.
Não, mas peraí, uma coisa é outra coisa. Nenhum cristão nega que Jesus morreu para salvar. Nenhum cristão nega. Claro que nega. Isso é uma base. Porque, deixa eu só ler para vocês. Me dá um exemplo. Por exemplo. Me fala um pregador pentecostal que nega que Jesus é o Cristo. Eu não vou citar nome, mas tem até pessoas muito famosas que pregam até que existe salvação fora de Cristo. Que o pessoal do Antigo Testamento foi salvo sem conhecer Cristo. Não, peraí. O pessoal do Antigo Testamento foi salvo por Cristo. Pá, ponto. Sim, okay. Não tem salvação fora de Jesus. Ele é o único salvador. Mas tem pregador pregando isso, né? Tá na internet aí para todo mundo ver. Isso eu não sei. Depois a gente pode dar o nome. Não, mas tudo bem, vamos lá. A questão é... O que o pastor Mateus está dizendo é o seguinte. Primeiro, ninguém entra no céu porque passa numa prova de teologia. Não, claro que não. Então, porque também não é um entendimento racional. Tanto que eu falei que tem pessoas que ele tem elaborado na sua cabeça toda a doutrina calvinista reformada e ele não é salvo. Hoje a gente vai, se a gente entrar nesse assunto, então você tem monergismo de um lado e sinergismo do outro. Só que, na verdade, nós temos monergismos e sinergismos. Sim. Você está entendendo? Sim. Então, eu entendo que o cristianismo é a única religião que tem um salvador só. E esse salvador que salva todo mundo, sozinho. Não tem parceiro para salvação. Jesus é o salvador, não tem um parceiro para salvar. Sim. Ele é o salvador. Nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E nós não temos a capacidade de nos salvar a nós mesmos, nem um pedacinho só. Sim. Nada, ok. Então, nesse sentido, o princípio bíblico é monergista. Ok. Mas o que fazer com textos, como, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, que fala assim: nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebam a graça de Deus em vão. Não recebam a graça de Deus em vão. E a palavra sinerguntes, sinergia, aparece lá. Né? Então a sinergia está na Bíblia também. Não é uma interpolação depois. O apóstolo Paulo fala, e nós, sinergistas, porque essa é a tradução, nós, cooperando também com ele, a palavra ali é sinerguntes, né? E Paulo diz assim: nós, sinergistas, vos exortamos que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Ou seja, parece que a palavra traduzida ali, sinerguntes, que é a palavra sinergia também, uma variante, que é exatamente de onde vem a palavra sinergia. A sinergia proposta pela Bíblia não é que o homem se torne uma fonte paralela de salvação, mas o fato de não receber a graça de Deus em vão. Sim. Porque o texto diz assim: você não pode receber a graça de Deus em vão. Sim. Se ele está dizendo que, Walter, não receba a graça de Deus em vão, quer dizer que é possível você recebê-la em vão. Ele está te exortando para não fazer isso? Porque é o seguinte, Paulo vai falar que nós somos embaixadores, né? Que nós somos cooperadores. Sim. Então, é o homem. O pastor Mateus falou isso. É o homem que crê, é o homem que se arrepende, é o homem que persevera. Mas Paulo vai falar que todas essas coisas vêm de Deus. É um texto claro. E em Efésios vai falar que nós somos salvos, que nós somos chamados, que nós somos eleitos para praticar as obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, por exemplo, assim, tem os hipercalvinistas, eles declaram com a boca todas essas doutrinas da graça, e nós não podemos testemunhar que eles são salvos, porque eles não têm nenhum fruto, eles não têm nenhuma obra, eles são infrutíferos. E Tiago vai falar que a fé sem obras, ela é morta. Agora, a única coisa é que nós acreditamos, nós cremos, que tudo aquilo que a gente pratica de bom vem de Deus. É Deus quem prepara, é Deus quem capacita, e nós realizamos por causa da força que Ele nos supre. Mas é o homem que tem fé... O sinergista crê assim também. Não, tudo que é de bom vem de Deus. Olha, o problema aí não é o fato da gente, do sinergismo e do monergismo, a gente discutir isso daí. A questão é que quando você vai falar com algumas pessoas, deixa eu usar bem essa palavra. Assim. É como eu disse, sinergismos e monergismos, há diferenças, né? O problema é quando você vai conversar com uma pessoa e você aprofunda um pouquinho a conversa, desce aí 20 centímetros da superfície, e ele continua negando que Cristo de fato morreu para salvar. Ele vai afirmar que Cristo morreu apenas para possibilitar que o homem se salve. Isso está presente em muitos púlpitos
e no discurso de muitas pessoas que se definem como arminianas.